Fala, meu povo, tudo bem? Meus jovens, geralmente quando eu falo alguma coisa política aqui no canal, eu geralmente não cito nomes específicos, né? Mas desta vez, né, irei citar, né, um nome específico. Eu vou ter um foco das minhas críticas, né? Tá chegando aí o período eleitoral, né? É daqui a pouco, né? Então, algumas coisas aí eu vou vendo e hoje, né, deixar a minha opinião, lembrando da minha opinião, tá? Caso a pessoa não goste, não tem problema, tá? É só a minha opinião, você pode até é, é, sair do vídeo, não tem necessidade, né, de continuar aqui. Caso se sinta ofendido ou coisa parecida, né? O tema de hoje eu vou falar em relação à questão do próprio MBL, que hoje se tornou o Partido Missão, né? Eu sei que, não sei se tem gente que acompanhou eles no início, né, assim, 2016, 2017, né, chegou a acompanhar eles e ver o tipo de discurso que eles tinham, né, pro discurso que eles adotam hoje, né? Então, para mim, eu vi o surgimento deles, lógico, eu peguei mais em 2018, quando tava para ter as eleições ali. E aí fui vendo, na época, vamos dizer assim, eu não tinha tanta informação, não era. Não conhecia muito de política, né? Então assim, eu praticamente votava tudo branco, tudo nulo e, né, para presidente eu votava no menos pior, né? Então sempre foi assim. Em 2018 eu falei, agora eu vou ter que escolher gente aí para votar, né? Já que voto branco e nulo, depois que você estuda ele, você vê que ele não serve para nada, né? Então, falei, vou ter que ver, né? E aí, né, fui vendo e tal, e aí acabou que eu caí nos canais do MBL, tinha na época o Arthur Duval tinha o canal dele separado, né? Eu acho que, eu não sei se hoje ainda tem, mas ele não tinha, ele não fazia tipo lives no MBL, né? Ele tinha o próprio canal dele, né? E também tinha da outra ala da direita, né? Tinha o Nando Moura, tinha o canal da Bárbara e tudo mais, né? Também na época fui apresentado. E aí teve as eleições, né? O Bolsonaro ganhou de 2018, né? E passamos aí. É até rápido quando você para pra ver, né? Mas, né? O MBL, antes, né, das eleições de 2018, eles tinham um discurso, né, de realmente um movimento liberal, né, e tudo mais. Teve até a famosa entrevista do Kim Kataguiri com o Emílio Surita, né, no Pânico, que ele falou que o Kim estava entrando, né, ia ser o primeiro mandato dele, né. E aí o Emílio falou, mas cara, você tá aí falando que vai fazer diferente, que vai entrar, vai mudar tudo, os caras vão abaixar suas calças e praticamente vão te enrabar, né? E, dito e feito, né? Aconteceu. Então, nessa época do governo Bolsonaro, né, o MBL ele já meio que pulou do barco rapidão, tá? Rapidão, né? Se você não cego pelo MBL, você já viu aí a famosa listinha de traições, né, do MBL que eles usam para atacar quem ele não gosta, né? E aí eles colocam tudo dentro de uma panela só, né? Que é o Aras na PGR, o o não sei o que da Lava Toga, né? E assim, se você viu a política, né, da forma que ela é, né, na cor cinza, né, porque política não é legal, tá, cara? Não é um negócio assim, uhul, vamos ganhar, né? Você vai ter só derrota, cara, praticamente. Então, assim, se você ficar acompanhando, você vai ficar mais mal da saúde do que qualquer outra coisa. Porque não vai adiantar. Então, você teve aí a listinha de traições que o MBL colocava. E algumas argumentações que o próprio MBL usou para atacar a ala Bolsonaro, né, pouco tempo depois, ou, né, até mesmo no mesmo momento, eles também faziam, né?
Que é aí que começou para mim a incoerência do MBL e, né, vamos dizer assim, a antipatia, né? Porque eles entraram numa vibe do, olha, né, o meu grupo, ele é superior, o meu grupo, ele é virtuoso, o meu grupo sabe o que está fazendo, né? Por isso que tem esse negócio da missão, né? Porque eles estão numa missão, né? É o famoso, tô me sacrificando por vocês, né? Entrando na política, ganhando bem, é um sacrifício que eu nunca vi, né? É igual, pode ver qualquer pessoa que ficou um pouquinho famosa na internet, quando tá chegando a época das eleições, e vocês vão ver esse ano muito provavelmente, vai ter o famoso eu aceito a missão, eu vou me sacrificar por vocês. Fulano de tal é pré-candidato a deputado alguma coisa. Anota, vai ter, tá? Pode ter certeza. E o MBL não foi diferente disso, né? Eles tinham até o hoje, né? Só voltar um pouquinho no discurso deles, que era eles eram contra o fundão, tá? Eu até entendo, na época fazia sentido, apesar de que o mesmo argumento que eles usam hoje também fazia sentido na época, que é o que já vai usar. Só que, apesar de você falar isso aí pros caras, né, eles apontavam que não, você é bandido, não, você é sujo, não, você é corrupto, pelo fundão, tá? E aí você vai ter vídeo dos caras falando isso, qualquer um, Kim, Renan, Arthur, outros membros do MBL, você vai ver esse discurso do ser contra o fundão, que ele estava mamando do nosso dinheiro e não sei o que. O MBL foi eleito, alguns membros do MBL foram eleitos e, né, agora já estão mudando o discurso do fundão. Agora não, né, já é de um tempo recente. Então agora o fundão já não é mais imoral, já não é coisa de gente suja, não é coisa de gente corrupta, né? Não vai ter todo esse ranger de dentes que antes tinha, né? Porque eles querem pegar também, tá? Viram que é muito bom, né? Se lambuzar com fundão eleitoral, é muito gostoso, né? E não foi nem, eles não estão nem, e se eles tivessem sido honestos e falado, ó, cara, o fundão já vai estar lá, não tem como tirar, tá? Porque você cria uma crise interna dentro do Congresso muito grande, tá? Foi até quando eles apontaram o dedo pro Bolsonaro, que ele passou o fundão, né? Ele pegou um veto, e aí vamos supor, a gente quer 15 bilhões. Aí o cara falou, não, passo 12, né? E aí eles falaram, tá vendo? Ele tá passando o fundão, e não sei o quê. Você falar isso é fácil. O deputado, você vota contra, e você não tem crise governamental, né? Você não vai ter perda de voto, você não vai ter travamento de proposta, você não vai poder guardar alguns projetos de leis danosos ao país, né? Então, para deputado é fácil apontar o dedo, tá? E pro Bolsonaro foi isso aí que eles falaram, ó, passou o fundão, tá vendo? E aí, cadê o mito? Né? Coisa que, se você entender um pouco de política, uma coisa é você ser deputado e você meio que ser, entre aspas, né, funcionário, né? Você não tem como eu posso dizer assim, você não precisa de aprovação de ninguém ali dentro, você já está eleito, você vai conseguir exercer a sua função, né? Você pode passar ou não passar em um projeto de lei, você vai ficar ali durante 4 anos, desde que você, né, faça o mínimo para não ser caçado, né? E aí, mas o presidente, né, o executivo não. O executivo ele precisa do apoio de quem está lá, né? Principalmente das cabeças, né, do legislativo, que são os presidentes da Câmara e o presidente do Senado. Então, caso você crie uma crise, né, você para o seu governo. Você vai ficar com o seu governo travado, ou você vai começar a ter que ver projetos da oposição serem aprovados, porque você vai vetar e o Congresso vai derrubar o seu veto e vai passar, né? Porque a última palavra não é do presidente, a última palavra é do Congresso, né? Lembre-se disso também, tá? Você quando for conversar de política, você tem que ver as coisas como elas são. Tem coisas que vão passar porque o Congresso quer que passe,
né? E aí você vai ter que reduzir os danos, ou, né, ou nem isso, dependendo da situação. Então é por isso que eu tenho várias críticas a esse movimento que antes eu achava falta de instrução, né? Hoje eu vejo eles como um bando de canalhas, né? Vamos dizer assim. Os caras são mal intencionados mesmo, né? E, né, voltando aí, né, a época, se eu não me engano, eles pularam do barco ali, meio que no primeiro semestre de 2019 eles tinham pulado fora do barco, né? E aí veio 2020, né? Pandemia. E ali, cara, ali vocês, assim, ficou nítido, né? Para quem não é cego de movimento, assim, por mais que goste de chamar os outros de gado, mas tem as coresinhas da bandeira do partido, tem a oncinha, né? Aplaude o próprio host, né? Do MBL falando que, olha, cara, eu dou o bumbum pro Renan Santos mesmo, tá? E vocês têm que dar também. E o cara tá lá, batendo palma. Muito bonito, né? E em 2020, cara, veio a pandemia e aconteceu, cara, toda aquela briga do lockdown, não lockdown, vacina, não vacina, pode sair, não pode sair, cara. E isso daí, pra mim, pra mim, o grande acerto, né, do Bolsonaro, que foi o quê? Não obrigar a vacina, tá? Vacinava quem quisesse. Foi essa a defesa dele, tá? Não apoiar o lockdown. Pra mim, isso aí, velho, pô, sensacional. Tem muito político que tá vindo, né, por agora, né, 26, que fala que é a favor da liberdade, mas em 2020 pregava o lockdown pesado, tá? Mas pesado, tá? Então, vulgo Caiado, mesma coisa, tá? Vulgo Caiado, o Caiado apoiou. E apoiou ferrenhamente. Né? À toa que tem uma entrevista dele aí que o cara apertou, ele começou a ficar louco, cara. Entendeu? E, né, pra quem viu tudo da pandemia, diversas coisas se tornaram, vamos dizer assim, ineficazes, né? Máscara não servia para nada. O próprio, né, Fauci tava nos e-mails dele. A própria vacina, né, duvidosa. Né? Não é à toa que até mesmo neste governo atual, algumas vacinas foram interrompidas por questões de adversidade, que era o argumento principal na época, né? Teve vacina que não foi comprada nesse governo atual por causa de que era muito cara, né? Só vê aí, procura na internet o que vocês acham. Né? E o MBL, né, lembrando, né, Movimento Brasil Livre, pregava o lockdown. Pregava vacina obrigatória, e se você não quisesse, estava preso. É pra estar preso. Entendeu? Então, cara, ali ficou nítido o começo, né, do autoritarismo que eles começaram a apoiar, né? Então você teve isso, teve depois de um tempo aí, apesar deles reclamarem que o Bolsonaro pegou uma proposta do PSOL, e teve mesmo, tá? Passou proposta do PSOL, né? Teve proposta que foi junto com o PT, teve sim também, só que eles falaram isso e eles também fizeram, né? Tem o Kim conversando com o Freixo, mas aí para eles é articulação. Para os outros, não. Para os outros o cara é um vendidão. Para quando é com eles é articulação, política é assim, né? Mas se o outro fizer, que não é da ala deles, aí é vendido, é traidor e tudo mais, né? E também, né, um pouco depois, não sei se foi no mesmo ano de 2020 ou foi 2021, né, teve o famoso super pedido de impeachment, né, que a ala da esquerda fez, né, e o Kim Kataguiri estava junto, né, tirou foto com Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, entre outras figuras aí da esquerda, né. Teve o carro de som com o Orlando Silva, né, o cara da PL se não me engano, era a PL da censura, que era 2630, era alguma coisa para regular a rede social, era alguma coisa parecida com isso, coisa que, né, mais para frente, eles também falaram que apoiam, tá? Apoiam. Então, toda essa construção, né,
do que foi, né, do que se tornou o MBL, que eles vão mudar de nome, tá? Daqui a pouco eles vão deixar de ser MBL e vão se tornar só Missão. Se tornaram, né? E aí chegamos, né, a gente chega em 2022, né, para a eleição. Tivemos o famoso aí voto nulo, né, o voto idiota, né, desse pessoal, falando que o Bolsonaro e o Lula é a mesma coisa, tá? Você pode até concordo com vocês se vocês falarem que os dois nomes não vão ajudar o Brasil, isso eu concordo, tá? Não vai ter uma mudança, né? Igual hoje Flávio e Lula, né? Qualquer um que ganhar não vai ter uma melhora, assim, nossa senhora, né? É mais contenção de danos ou vulgo, né? Menos pior, né? E aí teve essa questão do voto nulo com eles, tá? Falando que os dois eram a mesma coisa, e aí quem viveu 2022 para cá viu que as coisas pioraram. Você teve aí a famosa taxa das blusinhas, que não era para o consumidor, era para as empresas, né? Aumento de imposto e tudo mais. Que aí, né? Quem viveu a era PT antes sabe como é que é. E hoje, também teve nessa época de 22, teve os deputados estaduais, né, se não me engano, acho que são os estaduais, que foram eleitos por parte do MBL, né? E aí, em alguns dos casos, os caras, antes do período eleitoral, falavam mal do Bolsonaro, assim, à torta e à direita. E aí, quando chegou a época eleitoral, não falava mal, porque sabia que os únicos que votariam neles era o bolsonarista desavisado, né? Então, não xingaram o cara, né? E aí esperaram ganhar. Alguns conseguiram o cargo, outros não. E aí voltaram a xingar, né? Coisas da vida, quem prestou atenção, prestou atenção. Aí a gente vem aí para, né, mais recente, né? Não vou fazer cronologicamente, 23, 24 e 25, mas, né? Vou pegando aí uns apanhados do que a gente vai vendo, né? Então, vindo, né, chegando mais perto agora das eleições, a gente já consegue pegar alguns discursos do MBL que, olha, se o cara não pulou fora do barco antes, por algum motivo, eu não entendo porque que não pula fora agora, né? Porque a gente já teve Arthur Duval falando em querer propor uma lei, né, que se ele pudesse, né, ele ia propor uma lei impedindo aquela rolagem infinita aí de Instagram, YouTube e tal. Tivemos outros membros aí que não sei se teve alguns que cancelaram a candidatura, né, mas não sei se foi os que cancelaram ou os que ainda estão com a candidatura vigente, que promoveram a lei do DNA, né? Não, a gente vai tirar um DNA de todo recém-nascido, a gente vai pegar o DNA, jogar num banco de dados e tal, né? Você vê, isso aí é o Movimento Brasil Livre. Aí teve também o Kim com a lei das fake news, né? Porque não, tem até ele explicando como é que seria. Porque, ó, se o cara compartilhar algo que for mentira, para ele provar que é inocente, o Ministério Público vai entrar, vai quebrar o sigilo do telefônico dele para ver. Então, assim, é esse nível aí de gente, né? Galera que apoia o modelo da China, né? De crédito social e tudo mais. Então, esse nível de gente, assim, nem chegou perto do poder, assim, poder mesmo de fato, e já está demonstrando todas essas características de nível autoritário, tá? Tem até mesmo o próprio Renan falando que, não, para quem tá criticando a gente, se eu chegar no poder, vocês estão ferrados, entendeu? Então, assim, é nível de autoritarismo pesado, tá? Pesado. Eu não sei se eles ainda têm, né? Tinha um advogado do MBL que qualquer crítica que fazia, ele entrava com um processo para poder censurar, coisa assim, né? Não sei se ele ainda tá no MBL, mas eu lembro que tinha. Então tem toda essa questão, né?
O MBL se tornou uma máquina assim, de nível autoritário. E são coisas. Isso aqui não é coisa que a gente pega da nossa cabeça, não, tá? É coisa que eles falam, tá? O exemplo aí do. Ah, não, a gente vai pegar o DNA de criança. Não sou eu que tô falando. É a menina que falou na própria entrevista, pô. Entendeu? A lei das fake news, que o Ministério Público vai quebrar o sigilo telefônico do seu celular para ver se você cometeu, foi enganado ou não. Quem tá falando é o Kim, não sou eu. Então, assim, e aí eles, mesmo assim, né? Mesmo assim, eles ainda tentam processar, né? Então, se torna um movimento muito, mas muito perigoso, tá? Para quem é desavisado, tá? E a militância deles, cara, é na internet, né, logicamente, né? Porque fora dela é criança, tá? Eu sei que quando você é um pouco mais jovem, você gosta desse discurso aí do eu vou mudar o país, eu vou buquelizar e não sei o quê, coisa que eles não vão fazer, tá? É só você pegar exemplos aí de coisas que eles condenam, né? Pegar exemplo aqui o 8 do 1. Tem pré-candidata ou, né? Agora não cancelou a candidatura, que falava que, ó, quem estava no 8 do 1 tinha que pegar 15 ou até mais anos de prisão, tá? Pelo fato de estar cometendo um ato antidemocrático, né? O famoso ato antidemocrático. Só que também, né, dentro do mesmo movimento, eles gostaram da manifestação do Nepal, pô. Pois é isso aí, cara, Nepal, olha só que legal, e não sei o quê. E o pessoal do Nepal, eles se revoltaram porque um ministro, acho que lá é ministro, um ministro lá, ou um político de lá, mexeu nas redes sociais. Coisa que eles também querem fazer. Então, assim, isso não dá para entender, porque se você pegar na linha, né, cronológica e colocar, né, todo esse contexto que eu coloquei, eles querem mexer na rede social, tá? Então, assim, eles vão mexer na rede social, a população vai se revoltar. Vai acontecer igual aconteceu em Nepal. Só que o que aconteceu em Nepal, eles gostaram. Aí eles vão mexer numa lei que eles querem alterar, que vai revoltar a população. Só que eles vão gostar do protesto. E aí a população vai se revoltar contra o, né, entre aspas, Estado Democrático de Direito, e aí eles vão condenar porque eles não gostam do pessoal do 8 do 1. Não dá pra entender, não, pô. É muito engraçado. Então, fica muito estranho. E aí também, né, temos aí o famoso Arthur Duval, que, lembrando, né, porque o povo parece que esqueceu, se você pega ele falando de moralidade, que se ele fosse prefeito ele faria muito melhor, que se ele fosse não sei o que, se ele fosse governador, né, o estado nas mãos dele ia voar. Falei, gente, vocês não. Aí eu falei, o pessoal parece que é meio. Tem memória curta mesmo, cara. O Arthur Duval, ele não conseguiu terminar o mandato, acho que é de deputado estadual ou distrital, uma merda assim, cara. Ele não conseguiu terminar, velho. Como é que esse cara vai falar que ele seria um melhor prefeito que o outro? Se ele não conseguiu terminar o mandato. Entendeu? Quem que é o Arthur Duval para falar, ah não, cara, você não pode, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa. Velho, o que que você fez, cara? O seu maior arrependimento é o áudio ter vazado. Não é nem porque não é o que você falou, é porque o áudio vazou. Porque se não tivesse vazado, você tava normal, você não ia falar nada. Você ia continuar sendo o mesmo cara de pau que né, querendo pregar moralidade pro outro. Entendeu? E agora também, né, com a criação do partido, que ficou até mais fácil agora para quem ainda não enxerga esse movimento como uma farsa, cara, eles vão agir pelo próprio partido, tá? Eles vão agir pelo próprio partido. Então, a ideia é, eu vou eleger um membro do MBL, se ele conseguir, um membro está eleito. Vou encher o gabinete dele com outras pessoas do MBL. Na próxima eleição, eu lanço mais gente, e se eu conseguir mais um eleito, eu vou encher o gabinete dele de membro do MBL. Né? E por aí vai. É assim para criar, né, a máquina para eles. Né? E isso é muito engraçado para quem antes
reclamava do fundão eleitoral, da quantidade de assessor que o fulano de tal tinha, né? Que estão mamando dinheiro público. Isso é engraçado, cara. Meu Deus do céu, cara. Mas é assim, e foi tudo, se você pegar, pô, foi tudo em 4, 3 anos de diferença. Isso é muito bom, cara, de ver, assim, o quão esses caras é, mostraram a verdadeira face deles, né? Em tão pouco tempo, em tão pouco tempo, e eles nem chegaram no poder de fato, entendeu? Sei lá, não é que é igual quando tem, se vocês pegarem para ver, muitas ditaduras da África, né, o cara tem um ditador, aí esse ditador é deposto, e aí o cara que vai assumir, que no futuro se tornará um ditador pior do que estava antes, ele chega, fala palavras bonitas, né? Se veste como o político que todo mundo quer, né? Um cara pacifista e tudo mais. Aí quando ele consegue o poder, tipo, não, agora, pô, tá aí, parabéns, você vai ficar tanto tempo no poder, né? De acordo com a nossa Constituição. Você aqui tem o poder agora das Forças Armadas e tudo mais. E aí no primeiro dia que o cara tem o poder na mão, ele, opa, então beleza, então, é o seguinte, meu amigo, ó, rasga a Constituição, o Estado é meu e foda-se. Então assim, os caras nem isso conseguiu. E já tá mudado, entendeu? Já tá gola alta, eu sou da missão, nós somos diferentes, o restante é lixo, né? É lixo, e vamos que vamos. Então, meus jovens, fiz esse vídeo aí, né? Ou essa, essa tentativa aí de com um desabafo, vamos dizer assim, para comentar em relação a este movimento que para mim é bem desonesto, tá? Desonesto. Se você é jovem aí, quer votar, né, no Renan, eu não sei por onde você acompanha ele. Se você for só dos canais do MBL, realmente você vai ver o Renan de um outro jeito, cara. Vai parecer que o Renan é cabuloso, porque todo mundo ali, né, lambe ele, entendeu? É só você ver em entrevista aí, quando o Arthur vai falar, porque quando o Renan tá com a imagem manchada, ele fala, não, cara, olha, os caras mais carismáticos do MBL são fulano de tal, e um que não parece, mas é muito carismático é o Renan. Entendeu? Então ele tem que levar a imagem do cara, né? Então, se você acompanha o MBL, pelos canais do MBL, realmente eles vão fazer o que eles querem com você, vão falar, ó, você vai ter uma imagem boa do cara. Agora, como o podre deles você só consegue ver também pela internet, um Twitter, alguma coisa assim, para você, para essa informação chegar para você vai demorar, tá? Porque de relevância nacional o Renan não tem nada, tá? Ele é margem de erro. Cara, não tem condição nenhuma de ganhar nada, tá? De ganhar nada. É fraco, tá? É fraco, é fraco, é fraco. O cara não tem condição nenhuma. Se não for nos termos dele, é igual o Lula quando vai dar entrevista pra alguém, é tipo, olha, cara, eu posso dar entrevista pra você, mas eu não quero que você fale isso, e você vai ter que falar alguma coisa bem de mim, e tananã, então é todo cheio de milindre. E aí, com o Renan é a mesma coisa, né? Aí você tem o Arthur Duval, né, que, meu Deus do céu, né? Cara não conseguiu terminar o mandato político dele, né? E olha que no Brasil, se tudo der errado, você ainda pode ser político, né? Ele não conseguiu ser. Ele falhou nisso, né? Tem o Kim Kataguiri, pra quem conhece, né? Cara que se elegeu em 2018 com um tom de ser mais liberal e hoje, né? Se puder, aplica até a lei da China, né, mas isso aí vai para outros critérios, né? E as sucursais, né, desse movimento aí, tem o Guto Zacarias, que teve a questão do áudio do aborto aí dele, ficou famoso, né?
Tem a menina lá que eu esqueci o nome, que xingava o Ricardo Nunes, que só enchia o Ricardo Nunes de xingamento, de ofensa e tudo mais, ganhou um cargo e parou. Bonito demais, né? Aí são esses que eu lembro, né? E aí tem os pré-candidatos, cara. Todos aí, fiquem de olho, tá? Se puder evitar, né? Aplica o mesmo voto 2022 neles, né? Vota nulo, pô. Vota nulo. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, tá? E, né, para eles que zoavam o apelido do Bolsonaro, né, de mito, né? Então, né, o que a gente tem que falar dos missionários aí que parece que foram escolhidos pela divindade para salvar o Brasil, chefe? É voto nulo, tá? É voto nulo. Então é isso. O vídeo ficou até que meio grande, cara. Mas acho que eu consegui falar o que eu queria falar em relação a esse povo. Logicamente, faltou muita coisa, né? Eu nem sequer estruturei esse vídeo, não montei roteiro nem nada. Tô falando o que vem da minha cabeça, do que eu vou lembrando. E aí, né, se vocês quiserem procurar algo aí a mais, é só dar uma olhada aí. Tem o próprio Tiff, eu não sei se ainda tem canal no YouTube, ele comenta, né? Tem o Miorim. E aí você tem outros canais também que podem aparecer. Tem o canal do Zezo, tem o canal do Coca. Tem uma galera aí que comenta mais e acompanha mais essas incoerências desse movimento aí que com certeza, tá? Se chegar aonde chegou e se tiver alguma oportunidade de controlar você, vai te controlar. Beleza? Isso aí, meus jovens. Até mais, hein?